Olá, jovens, tudo bem? Professor Franzella cá. Vamos aqui estudar hoje, agora, nesse momento, o volume do cilindro. Bom, o cilindro é um dos objetos, uma das figuras espaciais tridimensionais mais corriqueiras que nós temos. Exemplo de cilindro, um cano, seria um exemplo de um formato cilíndrico. Você também tem uma lata de refrigerante, uma latinha de refrigerante seria também no formato cilíndrico, uma lata de leite, uma lata de conservas. Então a gente tem vários exemplos, vários tipos de formas cilíndricas. Bom, mas o nosso objetivo é exatamente como calcular, como obter o volume de um cilindro. Bem, se soubermos duas coisas no cilindro, conseguimos calcular o seu volume. O primeiro é a distância que vai do centro da base do cilindro até um ponto da superfície cilíndrica. Essa distância aqui ela é bem conhecida, ela é o raio da base. Porque a gente sabe que o cilindro ele tem duas bases circulares. Essas bases circulares, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, o raio aqui da base de cima, ele vai ter a mesma medida do raio da base de baixo. A distância entre as bases, a distância entre o centro dessas duas bases circulares, corresponde à altura. Pronto. Então, com esses dois valores, você consegue calcular facilmente o volume do cilindro, que é dado por essa fórmulazinha aqui. O volume de um cilindro é igual ao π. O π conhecido, ele equivale a aproximadamente 3,14. Mas aí, para efeito de cálculos, em algumas questões, você pode aproximar o π para 3,1 ou até aproximar o π para 3. O R seria o raio ao quadrado e multiplicado pela altura. Então, o volume do cilindro é π vezes R ao quadrado vezes a altura. É uma fórmula que é até fácil de você memorizar. Vou fazer aqui uns exemplos. Primeira questão aqui. Primeira questão diz assim. Dado um cilindro que possui base com raio de 1 metro, então o raio da base cilíndrica é 1 metro. E a altura de 2 metros, então você tem que o H é igual a 2. Qual o volume dessa figura? Então, qual o volume desse cilindro, o espaço que ele ocupa? Então, como eu coloquei lá em cima, o volume do cilindro é pegar o π, multiplicar pelo raio ao quadrado e multiplicar pela sua altura. Vamos só fazer uma substituição. O π ele equivale a 3,14. O raio é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Vezes a altura é 2. Pronto. Feita a questão. 3,14 vezes 1 vai dar 3,14. E 3,14 vezes 2 vai dar 6,28 metros cúbicos. Que a unidade aqui está em metros. Então, bem tranquilo essa aí. Vamos para a segunda. A segunda pede, novamente, calcule o volume de um cilindro. Calcule o volume do cilindro a seguir. Use π igual a 3, olha aí. Ele já fez aqui um arredondamento, Você pode utilizar o π sendo 3. Esse 4 centímetros já dá para saber que é o raio do cilindro. E a distância do centro da base superior até o centro da base inferior é exatamente a altura H. Então, o volume do cilindro, pega o π, multiplica pelo raio ao quadrado e multiplica pela altura. Só substituir. O π é 3, facilita aí a nossa vida, O raio é 4. 4 ao quadrado é 16, vezes a altura, que é 5. Então, vamos multiplicar o 3 pelo 16. 3 vezes 16 é 48. E o 48 multiplica pelo 5. Vamos lá. 5 vezes 40 é 200. 5 vezes 8 é 40. 200 mais 40 vai dar 240. Então, o volume desse cilindro é 240 centímetros cúbicos. Bem simples, Sabendo os valores direitinho, fazer a conta, saber a fórmula também, que é importante. Então, valeu, jovens, um grande abraço e até a próxima. Tchau!